As cartas de Paulo é um estudo que eu já venho fazendo há algum tempo, acho que um ano e pouquinho. E aí eu falei, puxa, eu tinha tanta vontade de falar, né, sobre a carta aos Coríntios, não aos corintianos, tá? Mas tá bom, pode ser também. É também para eles. E porque a gente conhece, talvez seja o ponto das cartas que a gente mais conhece por conta dessa musicalidade tão bonita do Renato Russo, né, que também não era russo, então era brasileiro mesmo. E a gente falei, puxa, eu queria, mas a gente só conhece essa parte musical, né? E eu falei assim, puxa, eu queria passar um pouquinho mais disso, né? Porque essas cartas têm um peso muito grande dentro do cristianismo. Não só a carta aos Coríntios, mas todas as outras cartas, né? E eu falei assim, puxa, eu vou preparar essa apresentação, porque eu já estava falando com a Carol, falei assim, pô, eu tenho algumas coisas que estão na minha pendência de fazer, de compartilhar e tentar passar um pouquinho daquilo que eu venho estudando. E aí eu preparei essa carta, mas eu queria falar um pouquinho sobre a carta que todo mundo conhece, essa primeira carta, né? Claro, todo mundo conhece só a parte 13, né? O que nós chamamos de capítulo 13, que só o primeiro pedaço, só essa parte musical também, mas a gente acha que é bom entender um pouco do contexto como um todo, porque eu acho que é importante, quando a gente entende o contexto que as coisas foram nos passadas, a gente para de ver em partes, como diz Paulo, né? A gente começa a ver como um todo. E eu acho importante isso, porque senão, às vezes, a gente pega um trecho, né? Eu sempre brinco com isso, né? O segundo livro de Reis, por exemplo, que diz que os carecas são mais importantes que os cabeludos, né? Você pega aquele trecho no segundo livro de Reis, capítulo 22, na parte do versículo 22, e lá tá falando, quando Eliseu, né, tá descendo lá, Eliseu que era discípulo de Elias, né, tá descendo lá e os meninos chamam ele, sobe calvo, e aí ele, em nome de Deus, ele convoca e vem uma ursa e mata 42 crianças, porque ele foi xingado de calvo. E a gente pega esse trecho e pode interpretar achando que crianças, 42 crianças, a ursa matou porque ele foi chamado de calvo. Olha como Deus gosta mais dos carecas do que... É um trecho, se a gente pega um trecho só e tenta interpretar, é óbvio que é uma interpretação equivocada. É óbvio que a gente vê em partes. Então, a minha ideia era isso. Mas para eu poder falar da carta aos Coríntios, eu tenho que explicar um pouquinho, acho, talvez só para a gente ficar uníssono, né? Quem foi Paulo? Eu acho que vale a pena a gente lembrar de Paulo quando a gente pensa em Paulo, né? O que é Corinto? Onde era Corinto? O que era Corinto e tal? Um pouquinho das cartas de Paulo, para daí a gente poder entender a carta aos Coríntios, né? Eu acho, assim, na minha visão. Então é algo que a gente tem que amadurecer. Então, primeiro, quem foi Paulo? Quando a gente pensa em Paulo, o que a gente pensa? Um cara careca, viu? Cara barbudo, que ficava escrevendo um monte de coisa e andando por aí, não é? Não, também, mas não é só isso. Vamos entender Paulo. Vamos entender quem foi Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, quem nos descreve muito bem sobre quem foi Paulo de Tarso é Emmanuel. Emmanuel, num livro maravilhoso chamado Paulo e Estevão, ele coloca assim, descrição de Paulo. Ele fala assim, estamos na velha Jerusalém, numa clara manhã do ano 35. Olha que legal. Dentro em breve um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava a porta, tirado por 2 soberbos cavalos brancos. Então, o jovem Saulo, que era Paulo, né? Paulo é o nome que ele adota depois. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços, então, não era esse careca, não. Máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Então, Paulo não era esse cara tranquilo, era um cara tenaz, é um cara de resolução, é um cara... trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, Tarso, ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pela escola de Atenas e Alexandria.
Vamos explicar para os dias atuais. Esse era Paulo. Paulo de Tarso, não sei se quando a gente olha assim, Paulo de Tarso, ele tava, se fosse nos dias de hoje, ele seria um cara trajando um Armani, tá? Isso significa, é isso que ele está dizendo. É isso que Emmanuel está dizendo. Paulo trajava Armani, andava de BMW branca, estudou em Harvard, falava inglês de preferência, estudou com os mestres, era um doutor da lei, estudou direito em Harvard. É isso que ele está dizendo. Paulo de Tarso não é aquilo que você está imaginando. Paulo de Tarso é um cara que nasceu em Tarso. Tarso era uma das 3 cidades do Império Romano onde tinha as melhores universidades. Tinham 3 cidades, uma era Tarso. Olha como Deus prepara as coisas do jeito certo. E Tarso era rico, de uma família rica. Saulo, falei quem? Paulo de Tarso, São Paulo de Tarso. É que eu tô íntimo e tal, né? Paulo, desculpem. Paulo era um cara rico. Paulo era um cara de família abastada, família de comerciante. Era Paulo. Paulo, não falei Paulo. Paulo ou Saulo é a mesma pessoa, gente. Mas Paulo e Saulo é a mesma pessoa. Eu falei pra vocês, o nome era Saulo, mas ele adota o nome de Paulo depois da conversão. Ok? That's ok? Saulo e Paulo é a mesma pessoa. Ok. Porque ele deixa de adotar o nome Saulo grego para adotar a sua origem israelita como Paulo. Tá? Então isso é a razão. Mas ele só muda o nome, mas não é só muda o nome, existe um significado nisso. Mas quando eu falar Saulo e Paulo é a mesma coisa, tá? E se eu falar Tarso é porque é um equívoco. Então Tarso era uma cidade muito rica, uma cidade universitária, era Boston, onde tinha Harvard, ok? Paulo estudou direito, ele era o doutor da lei, era um advogado, tá? Ele era um cara que andava a romana porque era cidadão romano, ele era cidadão americano, tinha cidadania americana e também brasileira, israelita, tá? Então, vamos entender o contexto. Mas Saulo não era só isso. Saulo, além de falar o inglês de preferência, estudar em Harvard, também estava cotado para ser ministro da Suprema Corte. Porque ser juiz, ser do Sinédrio, significava, o Sinédrio, no tempo de Jesus, era a Suprema Corte, o Senado e o Banco Central, tudo junto. Só para entender, senão você acha assim, o que é o Sinédrio? Sinédrio era a Suprema Corte, quem último decidia sobre a lei, era quem fazia a interpretação da lei, ou seja, era o Senado, e era quem guardava o dinheiro, porque você não guardava em casa, porque você era roubado, você guardava lá nos templos. Então, você imagina, esse era o poder. O cara ia ser ministro do Supremo. Mas não era só isso. Ele era discípulo de Gamaliel. Opa, pera um pouquinho. Pera lá. Ele não só estudou em Harvard, como ele estudou com o neto do maior doutrinador do judaísmo, que era Gamaliel, que era neto de Hilel. E Hilel era o cara que interpretou, até hoje ninguém interpretou as leis como Hilel. Esse era Paulo. Porque senão você olha, você não entende o que está acontecendo aqui. Ele foi preparado para entender o mundo que ele vivia e ele era high qualificado. Super qualificado. Ele era o cara. Mas além disso, ele era vivaz, inteligente, sábio, estudioso. Ele era o primeiro lugar em Harvard. Então, esse era Paulo de Tarso. Legal ou não? Porque senão a gente vê só ele magro e tal, sei que, e a gente não compreende o contexto da época. Tranquilo, Paulo? Então, Paulo não era qualquer um. E Corinto? Corinto era uma cidade interessante. Corinto tem praticamente 6.000 anos. É uma cidade que surge na Grécia, né? Então ali na Península Grega. Foi durante muito tempo uma cidade-estado, tal qual a gente conhece como Esparta, né, como Atenas, participou das guerras do Peloponeso e tal.
Depois foi dominada por Alexandre o Grande, mas sempre foi uma cidade importante. Corinto era uma cidade rica, uma cidade portuária. Se a gente olhar ali, ela está numa divisão onde se passava muito trânsito da Europa Ocidental para o Oriente Médio. Então, Corinto sempre foi muito importante, né? E lá em Corinto tinha um templo majestoso, tá aí tem as ruínas e tem o templo como ele era, dedicado à deusa Afrodite ou Vênus, né? Então ele é dedicado, e para quem não conhece, né, o que é esse templo, é um templo dedicado à prostituição, como algo religioso, tá? Todos os dias, depois Corinto foi destruída, foi dominada pelo Império Romano, depois destruída totalmente porque se rebelou contra Roma, que tinha deixado ela ser meio independente, e Júlio César reconstrói Corinto. Corinto era tão importante, mas tão importante, que era conhecida no Templo de Jesus como a joia da Caia. A joia dessa parte do Império Romano. Rica, portuária, onde as transações comerciais eram uma Nova York. Paulo de Tarso, estudando em Harvard, advogado em Harvard, foi a Nova York. Uma cidade cosmopolita, uma cidade que você encontra de tudo, uma cidade que você encontra todos os prazeres da vida. Essa era Corinto. Todos sabiam que todos os dias mais de 100 sacerdotisas saíam do seu templo dedicado a Vênus, no Império Romano, ou Afrodite, para a cultura grega, que é a mesma pessoa, tá? Afrodite e Vênus. Então, aliás, nós temos ali uma imagem, todos conhecem essa imagem, né? A Vênus de Botticelli, não? Aquela imagem lá do cantinho. Sim ou não? Todo mundo já viu a Vênus de Botticelli. Óbvio que a Vênus não era assim, porque ela era uma deusa e não existia, né, senhores? Essa é uma pessoa real, era um modelo, né? Simonetta de Vespucci, irmã do Américo Vespúcio. Ela é irmã do Américo Vespúcio, que estudou com Botticelli, do qual Botticelli era apaixonado por ela. Aliás, isso ia ser uma coisa louca, era em Florença, né? Você imagina, na mesma escola, estudou Américo Vespúcio, sim, o cara que leva o nome do continente América, né? Nicolau Maquiavel, eram colegas de sala. E Botticelli, uau! Você imagina o que devia ser Florença nessa época, né? O seio da cultura, enfim, bom, deixa pra lá. E essa, então, é uma pessoa real, né? O modelo era real. Mas essa é outra história. Ela era bonita, ele era apaixonado, Botticelli era apaixonado pela... E, aliás, o Américo Vespúcio era lindo também, senhores. Era um cara bonito, né? Mentiroso, mentia pra caramba, tá? Tanto que ele conseguiu uma façanha, dar o nome de um continente. Todos os continentes levam o nome de deusas. Ásia, Europa, da mitologia grega. Mas ele deu o nome, porque ele era tão mentiroso, mas tão mentiroso que ele era... Mas enfim, deixa pra lá. Isso é outra história. Mentia, veio nas expedições aqui de Vasco da Gama para mapear o Brasil, mapear tudo, ele e Américo Vespúcio. Mas vamos voltar a Paulo de Tarso e a Corinto, que senão é outra história. Bom, Corinto, deusas, sacerdotisas, mais de 100 todos os dias desciam desse templo para se prostituir. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que a cidade de Corinto, ela era conhecida pelos seus desvios na esfera da sexualidade. Quando, nas palavras de Paulo, muitas vezes do lodo é que surgem os lírios mais belos. Paulo e Estevão. Leiam lá. Então, ele sabia, ele não era alheio a isso. E é interessante como a espiritualidade, por mecanismos da espiritualidade, as coisas são criadas e forjadas. Porque Corinto, com esta fama, também é a cidade de Abigail, o grande amor de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso tinha uma verdadeira paixão por Corinto, porque ali é onde nasceu o seu amor, Abigail. O amor a quem ele devotou a vida como um todo, mesmo depois de ter, infelizmente, matado seu irmão, Gesiel, que depois tem o nome de Estevão. Estevão.
que assume esse nome. Então, Estevão e Gesiel é a mesma pessoa, tá? Que coisa nesse povo mudar de nome assim, né? Facilidade. Então, veja, que a cidade em que tinha um desvio sexual, que todos conheciam por essa fama, também é a cidade em que Paulo nasceu, o verdadeiro amor de Paulo, a quem ele devotou o amor mais sincero e permaneceu casto até a sua morte, aonde simbolicamente raspou o cabelo, porque essa é a cerimônia judaica para quem ama depois do casamento, raspa o cabelo para dizer que vai ter um devotamento exclusivo para aquela pessoa. É também, você vê quem já nasce careca, olha, né? Quer dizer, todo mundo nasce careca, né? O problema é quem permanece careca por mais tempo, né? O fato é que também, ali em Corinto, quando Paulo vai fundar a igreja de Corinto, Paulo saiu, várias pregações do cristianismo, depois da sua conversão, Paulo é convertido em Damasco, todo mundo conhece a história, fica cego, Jesus aparece, ele estava lá para perseguir, né? E aí, quando Jesus aparece, ele fica cego, papapá, e depois disso ele vai para o deserto, fica lá 3 anos no deserto, tentando se encontrar e tal, e nesse tempo em que ele encontra, quem que ele encontra? Não, depois caiu antes, um casal, Átila e Prisca. Átila e Prisca é um símbolo do amor conjugal. Átila e Prisca devotam um amor a Paulo de Tarso. O recebe, não sabiam quem ele era. Não sabiam quem era aquele peregrino que havia convertido para o espiritismo, estava pobre, porque tudo aconteceu com a conversão de Paulo. Paulo foi abandonado pela família. O pai o escorraçou, a mãe morre e ele sai sem nada. O único que lhe entendeu foi Gamaliel, que também já estava no final da vida e havia convencido que o cristianismo era a salvação. Cristo era o Messias. Mas ele já estava velho e alquebrado, nada tinha a contribuir para o cristianismo, senão apoiar o seu discípulo amado. E Paulo sai então para o deserto e encontra Átila e Prisca, aquele símbolo de amor. Mas ele não se sentia bem. Por quê? Porque dentro do seu corpo ele sabia o quanto de cristãos ele havia perseguido, inclusive os pais de Átila. E um dia ele confessa que havia matado, por suas ordens, havia matado o pai de Átila. E mesmo assim, este casal, que era só amor, que havia entendido o cristianismo, o acolhe e compreende que o cristianismo é um processo de transformação do velho homem no novo que vai se construir. E esse casal foi o casal que ajuda Paulo a fundar a igreja cristã em Corinto. Veja que o amor, porque muitas vezes pensamos que o desvio sexual é algo estranho ao amor, mas não é. Cristo veio nos ensinar, quando acolheu Maria de Magdala, que a primeira manifestação do amor, a manifestação mais primitiva do amor, é a manifestação sexual. Quando estamos no início do processo evolutivo e começamos a compreender o amor, compreendemos a matéria e vivemos os desvios da sexualidade. Mas tal qual Jesus ensinou a Maria de Magdala, através de Abigail, através de Áquila e Prisca, o ensino veio nos mostrar que a cidade de Corinto precisava ser evoluída. E mostrar que o caminho evolutivo do amor, que começa nesse primitivismo, culmina naquele amor puro de Cristo. Então, os desvios da sexualidade é uma manifestação doentia e primitiva ainda do amor. E que ele pode ser moldado, ele pode ser adequado para que sintamos o verdadeiro amor de Cristo. Então, essa é a lição em Corinto.
Essa é a lição que nos é trazida através. E foi a mesma lição, para quem quiser estudar, lá em Boa Nova, a lição da conversão de Maria de Magdala, que tinha na sexualidade o seu desvio, mas foi o molde de Jesus que deu para que ela amasse a todos. E quando ela fala, como posso amar, mestre? Se tantas vezes abusei da sexualidade e sou estéril, não posso ter filhos, não posso praticar essa maternidade onde é o amor. E Jesus vira para Maria Magdala e fala, ame o filho nascido do ventre dos outros, e assim faz. Maria de Magdala, depois da morte de Jesus, e ama, e convive com os leprosos, transformando aquele amor primitivo no amor evoluído. Todos os leprosos, os doentes, e acolhendo. Esse é o amor. Então, a lição que Paulo vem nos trazer quando ele fala de amor lá na carta aos Coríntios é uma lição de que o processo evolutivo do amor também passa pela matéria, mas deve sublimá-la. Porque assim aconteceu com Corinto. E assim vai acontecer com a igreja de Corinto. Mas não é fácil. É um processo. Por isso que se você não entender isso, não vai entender. Porque todo mundo só conhece a primeira parte, a parte musical. Mas é a primeira parte, o primeiro capítulo. E por que Paulo escreve as cartas? Então vamos entender o que são as cartas de Paulo. Muitas pessoas falam assim, para que eu vou ler as cartas? Qual o motivo de ler as cartas? É muito chato aí. A carta aos Hebreus é difícil. Senhores, porque eles não escrevem. Paulo não escrevia para você. Paulo escrevia para os hebreus, me chama carta aos Hebreus. Então, se você não entende a cultura do hebreu do tempo de Jesus, você não vai entender nada. Quem sabe, eu estudo a Bíblia no hebraico, né? Então, no curso, e aí você tem que compreender o significado daquele tópico para você poder entender o que ele está querendo dizer. E aí fica difícil. Aí fica uma leitura rasa. Se a gente não compreende. Por isso que ela é difícil, as cartas. Mas qual a importância das cartas? Vamos lá. Como que surgem as cartas? Conta-nos. Então, Paulo de Tarso começa, tem a conversão, como eu contei para vocês. E aí ele estava lá, peregrinando. Já pensou andar com Paulo? Deve ser legal, né? Paulo falou assim, não, pessoal, agora nós vamos pregar lá em Miami, vamos todo mundo a pé até lá. E não é pela 95, não, senhores, dessa planinha, não. Era da lasqueira, entendeu? Daqui a Miami. Hoje nós estamos pregando aqui, amanhã nós vamos lá. Quem que acompanha? A pé. Era assim, brincadeira de 60 quilômetros. Era assim com Paulo. Isso era pregar o cristianismo. E aí ele ia, e no meio do caminho ele passava Fort Lauderdale, chegar em Miami, fundava uma igreja. Aí eu não sei aonde, era apedrejado, porque não pense que era uma maravilha. A vida de Paulo, chegava lá, montava a igreja. Primeiro ele ia aonde? Lembra, não existia cristianismo na época de Paulo. O cristianismo era entendido como uma versão da interpretação do judaísmo. Então veja, o nome cristianismo só foi alcunhado por Lucas. Sabe o Lucas, né? Lucas chama-se Lucas mesmo. Mas ele não mudou de nome. Mas é o Lucas do Evangelho. Lucas, que foi, nem conheceu Jesus, senhores. Ele conheceu Jesus, ele foi convertido por Paulo, ele era médico, estava lá num barco, foi convertido e falou assim, pô, mas vocês tão diferente do judaísmo, por que vocês não chamam outro nome? Não, mas nós temos outro nome, nós somos caminheiros, porque tinha a Casa do Caminho, fundada por Pedro e André, lá em Jerusalém, acolhendo todas as pessoas, mostrando o amor verdadeiro. E aí ele falou assim, mas caminheiros? Sim, a Casa do Caminho, mas caminho tem para qualquer lugar. Tem um caminho para o lugar certo, tem um caminho para o lugar errado. Caminheiro não é um bom nome, por que vocês não se chamam cristãos? E o Paulo falou, uai? Ele era meio mineiro. Uai? Tem que faz sentido? Né? E aí, então, lembra? Paulo sai e entrava nas sinagogas. E começava a pregar nas sinagogas. E como ele tinha... Vocês já viram que Paulo não era qualquer um, sim ou não? Como ele tinha o dom da oratória e tinha
muito conhecimento, era um cara muito preparado, estudou em Harvard, andava de BMW branco, antes, né? Porque depois só andava a pé, né? Ele já tinha andado bastante de BMW. Andava assim, metaforicamente, né? E aí, chegava, ele era ouvido. E todo mundo concordava, porque ele era um cara que entendia. Você imagina, ele era um cara pra ser ministro do Supremo, chega pra dar uma palestra lá pra meia dúzia de cara que não tomava banho, não sabia nem ler e escrever. Pô, ele era um gênio. Ele era um gênio. E aí, ele era acolhido. Mas daí, quando ele começava a falar de Jesus, aí o que acontecia? Revolta, apedrejavam ele, batiam nele. Tanto que João Marcos, do Evangelho de Marcos. Marcos também não conheceu Jesus, senhor. Vocês acham que Marcos conheceu Jesus? Marcos não conheceu. Marcos, moleque, foi andar com Paulo e falou, cara, eu não aguento isso. Não dá. O dia que Paulo foi apedrejado, não sei o que lá, pregou, não sei o que lá, e falou assim, agora você lava a louça? Ele falou, não. Mamãe não deixava lavar a louça de casa, não. Eu tenho que lavar a louça. Não quero isso pra mim. E João Marcos falou, eu tô fora, eu não vou continuar. Ananias era um cara, né? Ananias era um cara de gente boa, então ele aguentava tudo de Paulo. Ananias era o cara. Bom, mas enfim, vou falar de Paulo. E aí, João Marcos falou assim, não, eu não quero mais brincar, eu tô fora e tal, não sei o que lá. Paulo falou, não tem problema. Você não quer ir? E ele deu o aviso para João Marcos, escreve para todos nós. O caminho para Cristo é um caminho individual que andamos numa fila indiana. Vou fazer uma tradução, né? Todos deverão chegar bem, mas aquele que se desgarrar chegará bem por conta própria. Então, esse é o aviso de Paulo para João Marcos. E aí João Marcos vai, tá, não sei o que lá, vai embora, parará, papapá, e não sei o que, acaba depois entendendo melhor o cristianismo, trabalha com Pedro, e vai não sei o que lá, e escreve o Evangelho de João Marcos. O Evangelho de Marcos não é de Marcos, são as lembranças de Pedro. João Marcos escreveu o Evangelho de Pedro e tal. Como o Evangelho de Lucas também não é de Lucas, é de Paulo. E aí tem tudo a ver com essa brincadeira. Porque Paulo estava lá pregando e tal, não sei o que lá, e aí vai fundando uma igreja, mas as pessoas não entendiam. E aí ele começou, e aí ele chega em Corinto, já tinha fundado a igreja de Corinto e tal, não sei o que lá, e começa a chegar a carta de tudo quanto é buraqueira que ele tinha ido, porque ele tinha ido para um monte de lugar. E ele fala assim, cara, eu não tô dando conta. E ele começa a entrar em desespero, porque ele fala assim, como é que eu vou ajudar? E ele chora. Paulo chora de desespero, falando assim, eu preciso, eu não tenho mais forças. Ele pede forças a Deus. Ele pede forças para continuar. E aí o que acontece? Quando você pede forças para o cristianismo, vem Jesus. E Jesus aparece para Paulo. E Jesus aparece para Paulo e fala assim, calma, fica susse. Você pode usar as forças do Espírito. Aí aquele monte de interrogação assim, né? What? Pode traduzir para mim? É isso que Paulo fala, não entendi. Eu disse, eu só posso usar a força do Espírito, porque a força física já não tinha mais. Quem conheceu Paulo nos áureos tempos, andando de BMW, Armani, Paulo parecia um mendigo. Paulo era um mendigo. Você imagina um mendigo entrando numa sinagoga e falando. Era isso, era Paulo. Homeless. Então, quem estava conhecendo Paulo agora, naquele momento das pregações, viu um homeless. Magro. Todo mundo preocupado. Ananias preocupado. Timóteo preocupado com ele, que estava muito magro. E aí, ele fala, não estou conseguindo dar conta. E Jesus fala, fica sucio, usa as forças do Espírito. E ele fala, como assim? E ele diz assim, poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Porque o valor da tarefa não está na sua presença física do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então deixa eu entender uma coisa. Você não gosta de ler as cartas de Paulo? Carta de Paulo é uma psicografia de Estevão transmitindo o pensamento de Jesus. E você acha que o Evangelho segundo o Espiritismo é mais importante. É Jesus falando pra gente. Jesus transmitindo a sua vontade expressamente. É isso que ele está dizendo, Emmanuel.
A partir de agora, o Estevão, aquele cara que se matou, porque o amor se dá com a reconciliação. O amor que veio trazer Paulo de Tarso é um significado de que, e é isso que nós temos que botar em consideração, todas as pessoas que você conhece, nós temos que estabelecer um laço de amor. Porque se não fizermos, vamos ter que fazer no futuro. Legal ou não? Ame os seus inimigos. É isso que Jesus falou. Não quer dizer que temos que estabelecer um laço de amizade tal qual fazemos com os nossos amigos. Jesus não disse, seja amigo e confie até mesmo nos seus inimigos. Ele falou assim, ame os seus inimigos. E Kardec faz uma explicação maravilhosa disso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar os inimigos. Leiam. O fato é que as cartas de Paulo, então quando a gente lê as cartas de Paulo, nós estamos tendo contato com o como Jesus pensava. Legal, não? Então ali tem ensinamentos profundos. A boa notícia é que Paulo escreveu mais de 100 cartas. A má notícia é que só sobraram 14. 16. Essa é a má notícia. Muitas se perderam no transcurso do tempo. Como sabemos disso? Sabemos disso porque há menções em cartas. Então, quando a segunda carta aos Coríntios, ele menciona uma carta que se perdeu. Que não tá, que a gente não sabe, só tem 2. Mas tem uma carta intermediária no meio do caminho. Paulo escrevia não sozinho. Normalmente ele ditava. Tanto que quando você pega a carta aos Hebreus, os teólogos dizem assim, olha, Paulo não escreveu as cartas. Porque há uma semântica. Primeiro que Paulo falava a preferência grega, ou seja, ele tinha um grego escorreito. Todas as cartas são... O Novo Testamento é escrito em grego, senhores, não é em aramaico. Então, Paulo escrevia o grego. E quando você pega o grego da carta aos Hebreus, é completamente diferente dos outros. Há quem diga, os teólogos falam, não foi Paulo que escreveu. Não, na verdade Paulo escreveu aquela. As outras ele ditava. Muitas vezes ele ou escrevia parte ou ele ditava. Para Timóteo, para Lucas, que ia escrevendo. E a gente fica muito claro na carta aos Coríntios. É muito bacana. Vocês já leram a carta aos Coríntios, o início dela, né? Senhores, dá pra ver que ele tá ditando. Ele fala assim, ó. Tem que ler. Acho tão bonitinho, porque dá pra ver que ele tá ditando. Ele fala assim, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos da mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por isso, vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo era um cara que, quando foi para Éfeso, depois que ele fundou a igreja de Corinto, vou explicar mais depois. Aí ele vai para lá, quando ele vai para Éfeso, ele encontra Apolo com Prisca e Áquila, voltando para Corinto. Então esse é o Apolo. Então, e daí o que aconteceu? 1 ano e 3 anos depois que ele sai de Corinto, começa a divisão. Não, porque eu gosto da palestra do Ayrton. Não, porque eu gosto da palestra do Humberto. Não, porque fulano não é bom. Porque fulano não é bom. E é isso que estava acontecendo. E ele está dizendo aqui, ó. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, porventura, batizados em nome de Paulo? Foi batizado em nome de Cristo. Dou graças, que dá para ver bem que ele está ditando. Dou graças porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Galo. Para quem ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Desses não me lembro de ter batizado ninguém. Ele falou assim, eu não batizei ninguém. Ele falou assim, não, até que batizei, né? Eu vou lembrar que batizei 2 caras lá, mas não... Ele está dizendo assim, ó, não tem divisões. As figuras do Cristo precisam unicidade. E por isso que ele escreve a carta aos Coríntios. O que acontece na carta aos Coríntios?
A carta aos Coríntios, então, o que acontece? Paulo vai lá, funda a igreja aos Coríntios, fica 1 ano e meio lá em Corinto. Quando ele vai lá fundar, como que ele faz? Ele chega na sinagoga, começa a pregar e tal, não sei o quê, e os hebreus que já conheciam, né, começam 1, 2, 3, 4 domingo lá pregando, começa a revolução, começa a guerra, começa a esbofetear um ou outro, aí os seguidores de Cristo começam uma bagunça. Aí Paulo manda parar a briga, fala assim, pô, para com isso e tal, aí vem o romano, que estava assistindo, que gostou da pregação, escolta Paulo, e leva ele, e Paulo é acusado formalmente, depois é levado a julgamento em Roma, e aí ele fica louco da vida, porque lembra, Paulo não era bonzinho, não. Paulo era enérgico, ele era forte, ele era de batalha, e ele fala, sabe de uma coisa? Não vou pregar mais para os meus irmãos hebreus, só prego para os gentios. Não vou mais pregar para vocês. Só para quem... E aí o que vem um velhinho e fala, como a espiritualidade trabalha, fala assim, amei as suas pregações e acredito na sua verdade. Não deixe de pregar para o nosso povo da casa de Israel. E aí aquilo abala. Mas Paulo tem um despertar, porque se não fosse esse momento em Corinto, talvez a gente não tivesse, porque alguém aqui é hebreu? Talvez aqui a gente não tivesse recebendo as mensagens de Cristo. Paulo vai lá e prega aos gentios, aos que não eram, e aí ele decide e monta a igreja. 1 ano e meio treinando, e lá eram gentios. Uma cidade que era de esbórnia. Casas de tolerância, casas de permissão. E ele fica lá 1 ano, e quando ele vai para Éfeso, fica 3 anos em Éfeso, o que está acontecendo? Um monte de problema. Então a carta aos Coríntios é uma carta de orientação. Existem 10 problemas. 10 problemas acontecendo em Corinto. O espírito sectário é um desses. Estão dividindo as fileiras do Cristo. E ninguém está aqui falando em meu nome, eu estou falando em nome de Cristo. É a Ele que devemos devoção. Não é a Paulo, não é a Apolo, não é a Ayrton, não é a Humberto e não é a ninguém. Nós devemos devoção ao único que merece essa devoção, é Jesus Cristo. Ele é. E é isso que Paulo estava resolvendo. É isso que Paulo estava falando. Mas também tinha um incesto. Um dos membros da igreja teve relações com a mulher do seu pai. Está lá na carta. Ele falando, vocês não podem fazer isso, não pode aceitar esse tipo de coisa. Errado é o errado. Estão fazendo procedimentos equivocados dentro da igreja de Cristo. Fornicação. Lembra que era uma cidade de Taisborg. E as pessoas não mudam do dia para a noite. É um processo. Só que nós, enquanto cristãos, fala sobre casamento. E aí, se você tomar cuidado, você pode falar assim, ele fala para não casar. Claro, né, senhor? Advogado que casa é igual médico que fuma, sabe o mal que está fazendo. Então, se você pegar... Mas esse é um trecho equivocado da carta. Ele fala realmente para não casar. Mas ele também fala que se você estiver casado, permaneça casado. E se você precisa se divorciar, divorcie-se, mas seja fiel. O que ele está dizendo é que é para nós sermos fiéis à nossa intenção. Não é para não casar, ou casal, isso ou aquilo. É para sermos fiéis. A fidelidade conjugal, que aliás é um dos mandamentos, não é? Dos 10 mandamentos, é o primeiro contato que nós temos com a fidelidade de Deus. Para chegarmos na esfera crística, temos que estabelecer laços de fidelidade com o nosso próximo, com a nossa casa espírita, com os nossos amigos, para conseguirmos atingir a fidelidade a Deus. Que é o primeiro passo, porque Cristo é mais do que fiel a Deus. Cristo interpreta os entendimentos de Deus. É muito mais do que fiel. É compreender Deus. Então, mas esse é o primeiro passo. Como o caminho para o amor, esse amor trazido na cidade de Corinto, é a única forma de estabelecer laços de fidelidade com Deus. E é por isso que ele fala de
fornicação, ele fala de casamento, fala de divórcio, fala de ingestão de alimentos. Ah, porque eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, não posso... E Paulo fala o quê? Como que você quiser. Se você vai na casa de alguém que está fazendo um culto, coma um alimento. Agora não coma porque ele é alimento de culto. Coma porque você é a sua consciência. Sede fiéis à sua consciência. Essa é a carta aos Coríntios. Essa é a carta onde nos orienta coisas do dia a dia. Coisas do cristianismo. Coisas do espiritismo. Fala de uso de véu. É claro que se você for pegar sobre a questão, e aí muitas pessoas olham a carta de Paulo e falam que Paulo era machista. Senhores, quem não era machista no tempo de Jesus? Só Jesus. A lei da época, a mulher era um objeto. E olha que para os hebreus ainda era bom. Foi isso que eu expliquei para vocês agora na aula? Os hebreus ainda era bom, porque no Império Romano elas eram literalmente coisas, mas na Grécia elas não eram nem amadas. Porque gostavam mesmo de homem mesmo, né? Então não tinha problema nenhum. Aliás, Sócrates odiava a esposa Xantipa. Chamava de megera. Olha que carinhoso. Sócrates, é esse Sócrates, não um jogador de futebol. Né? Fala sobre a ceia. A ceia que estão dizendo ali é a comunhão. Quando você, e a tradução moderna é, quando você for ao centro espírita, como é que você vai se comportar com seus irmãos? Cada um senta na sua mesa e não fala com os outros? É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o objetivo do cristianismo? Cada um leva a sua própria comida e não está nem importando com as outras? É isso que ele está falando na carta. Fala sobre os dons espirituais, sobre a ressurreição do corpo. Até hoje, das fileiras espíritas, tem gente questionando se Cristo existia ou não existia, se o corpo era físico ou se ele era elemental, sei lá, aquelas bando de baboseira. O que estavam dizendo é, Cristo ressuscitou, isso é um símbolo, isso é óbvio. Ressuscitou no sentido figurativo, que a gente sabe, para nos mostrar sobre a imortalidade da alma, sobre a esperança num futuro melhor. É para isso que Cristo... E aí Paulo fala bem claro, se você não acredita na ressuscitação, para que o cristianismo? Ele não serve para você. Quem está falando isso é Paulo. Eu só estou repetindo o que ele está falando. Claro que nós entendemos a ressuscitação de uma outra maneira. Onde o Espírito se materializa. Explicamos de outra maneira. Mas o objetivo é o mesmo. Então, essa é a carta aos Coríntios. Essa é a carta. Então, se a gente compreende o contexto de onde ela veio, por que ela veio, fica mais fácil entender por que ele fala do amor. Que todo mundo conhece o capítulo 13, mas a gente tem que conhecer antes. Ele fala assim, tudo isso que está acontecendo são desvios do amor. Desse amor. Do amor de Cristo. Então, a questão sexual, a questão da imoralidade, a questão de irmãos em divergência, da questão de brigas internas, isto são desvios do amor. Temos que educar o espírito. Porque se vivemos num período primitivo, onde essas manifestações elas eram aceitáveis porque estávamos naquele processo, tivemos conhecimento de algo maior. E temos a oportunidade de vivenciar esse amor de Cristo. E aí ele fala assim, vocês querem saber o que é o amor de Cristo? Agora eu vou explicar. E aí que ele chega na explicação. Então tudo isso são desvios do amor. Mas eu tenho para falar para vocês o que é o amor. E ele começa assim, ainda, e essa todo mundo conhece, né? Vocês podem até cantar. Se eu fizer isso, vocês vão embora. Bom, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Imagine, se eu estivesse falando, que nem lá em Atos dos Apóstolos, né? Logo que Cristo morre, tem o Atos dos Apóstolos, os apóstolos começam a falar, e cada um está ouvindo falando em línguas, lembram disso? Eles estão falando em línguas, é como se cada um estivesse aqui recebendo a minha palestra na sua língua mãe. Porque só a língua mãe vai nos dizer exatamente aquilo que nós sentimos.
o contexto real. Por isso que é difícil a tradução, por isso que é difícil ler, é por isso que é difícil ler esses textos tão antigos. Eu ainda falava agora na aula, leia a carta de Pero Vaz de Caminha, que tem 500 anos, e você não vai entender nada. É linda, linda, e até escrita em português. E você lê e você sente um burro, porque não entende nada. Pegue uma boa tradução, que ainda assim você não vai entender determinadas coisas. Leitura linda e maravilhosa. Que tem 500 anos. Imagine um texto de 2.000 anos, de 4.000 anos, a dificuldade de você compreender. Mas imagine que tivesse o dom de falar e que você entendesse na sua língua mãe, na língua dos homens e dos anjos. Então não é só isso. Eu estou falando e está todo mundo entendendo na sua língua mãe. Legal ou não? Mas se eu faço isso, se eu sou genial a esse ponto e não tiver amor, é como se eu estivesse fazendo blém, 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 blém. O que ele está nos dizendo é que é preciso ultrapassar a expressão para chegarmos na essência. A lição trazida aqui é que é óbvio que a forma importa, é óbvio que a letra importa, mas mais importante do que a letra, mais importante do que a forma, é a essência daquilo que está sendo dito. O amor vivido, o amor compartilhado, não só o amor definido. O companheiro que chega na casa espírita com um filho que tenha perdido um filho. O companheiro que chega com uma doença grave. E aí eu acolho aquele companheiro e digo assim, o seu sofrimento é fruto do seu passado. Você é culpado e responsável pelo seu sofrimento. Que isso, senhores? Esse não é o amor, é só palavras. É isso que Paulo está dizendo. É claro que nós precisamos definir. Eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo para você, para te explicar o capítulo 5 aqui. Bem-aventurados os aflitos. Você está sofrendo porque você é bem-aventurado. E começa... Aquela pessoa precisa de um abraço. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que não é, são as palavras, muitas vezes é o sentimento, é você acolher aquelas pessoas que precisam. Por isso, que nada adianta se eu falar tudo, se eu não tiver o amor. Aquele companheiro que chega precisa ser acolhido, depois ele vai ser orientado, depois ele vai entender. É óbvio que eu não estou minimizando os ensinamentos trazidos pelo Espiritismo. Mas é que o que Paulo está dizendo é que esse ensinamento tem que ser transmitido com amor. E o amor, às vezes, é um olhar. É um olhar de sentimento. Para que a pessoa se sinta acolhida antes de ser doutrinada. É isso que Paulo está nos dizendo. Nada adianta a gente definir as coisas se você não viver aquilo. Esse é o amor. É o amor que acolhe. E ele continua. Ainda que eu tenha o dom de profecias, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanha. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu estou aqui dizendo que eu sei tudo, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, que eu estudei, que eu falei. E o que você está passando? E o que você está vivendo? E o que você está transmitindo para as pessoas? Então Paulo pega as essências do Espírito. Imagine alguém que tem dom de profetizar, de dizer o que vai acontecer. As profecias são várias formas de profecia. E que eu saiba todos os mistérios. Eu estudei Jesus, eu conheço a vida de Jesus, eu sei tudo. Por exemplo, né? Todo o conhecimento do mundo. Eu sou um cientista, sei de tudo, todos os assuntos. Então, ainda que você extrapole todas as potencialidades do Espírito, se você não tiver amor, você não vai ser nada. É isso que Paulo está nos alertando. Não é saber, mas sobretudo é viver o cristianismo. A prática reiterada do cristianismo é que nos traz o verdadeiro caminho. E não quantos títulos eu tenho pendurado na parede. É isso que o cristianismo vem nos dizer. É isso
isso que Paulo está dizendo. Pessoal do Coríntios, do KSSF, o que importa é a essência do que somos e como vivemos essa essência. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser martirizado, queimado, imolado, tem várias traduções aqui, né? E não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então, ainda que você diga, eu sou do KSS, eu vou lá dar palestra, eu me dedico, eu vou fazer... E aí? Você faz isso por ego? Você faz isso para você se sentir melhor? Qual é o seu motivo? Tô falando de mim, né? Esse é o ponto. Não adianta você dizer, vai se imolar, porque na época de Paulo, você se entregar ao martírio era algo valoroso, porque você entregou a sua fé. Você ama a Deus, cumprindo o primeiro mandamento. Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. É o que diz Deuteronômio. Na interpretação do primeiro mandamento. Então vejam, nada disso adianta. O amor, ela é a essência. Mas como eu amo? Como eu amo? Paulo continua. Você quer saber qual que é o amor? Então eu vou te contar. E aí Paulo vai lá. O amor é paciente. Como que nós somos no nosso amor? Com o nosso filho que faz bagunça. Com as pessoas que não cumprem aquilo que a gente combinou. Paulo está nos dizendo, e o Espiritismo vem complementar, que Deus nos aguarda. Ele é paciente no nosso processo evolutivo. O verdadeiro amor, ele é paciente porque ele sabe que nós estamos num caminho. E nesse caminho, muitas vezes erramos. Muitas vezes cometemos equívocos. E cada um de nós, aqui presentes, encarnados ou desencarnados, tem alguém que o ama, mas o ama tão profundamente que validou o nosso processo reencarnatório, acreditando na nossa mudança. Existem pessoas do outro lado torcendo pelo nosso sucesso, torcendo pela nossa êxito. E quando falhamos, eles são pacientes. Eles compreendem que isso é um processo. O amor é paciente. Legal, não? O amor é bondoso. O amor faz aquilo que precisa ser feito porque ele é bom. Ele não quer o mal. Ele dedica a bondade, ele dedica aquela caridade ou aquela ação com delicadeza. A melhor tradução, o amor é dócil. Tem docilidade. Tem um prato de comida? Tá aqui. É assim muitas vezes. Que isso? Ah, mas eu tô fazendo a caridade. Tem muita gente na fila. Esse é o do amor? Não, mas eu tô fazendo o que a pessoa precisa. Tá com fome? Come aí. Esse? Não. O amor é dócil. O amor age com docilidade. Eu me recordo Saulo, não o apóstolo, porque eu também não sou tão velho assim. Saulo, o palestrante, né? E aí, ele contando que certa feita, um companheiro bate no centro espírita, uma pessoa qualquer que nunca tinha ido lá, e fala assim, olha, vocês me desculpem, eu sei que eu não sou nem daqui da casa, mas hoje eu estou desesperado e eu não tinha mais aonde recorrer. Eu soube que vocês têm entrega de alimentos e tal. Eu sou pintor. E eu já estava... Eu caí da escada e me acidentei, fiquei 1 ano e meio sem trabalho e estou fazendo só um bico, outro e tal. E hoje eu saí de casa, falando para minha filha, meus filhos, que eu ia ao mercado. Mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. E
eu desesperado para voltar para casa, e eu vou voltar para casa sem a comida, e eu não sei o que fazer. E aí eu lembrei que alguém comentou, e eu soube que vocês têm distribuição de alimento. Eu sei que talvez não tenha tudo, ou não tenha nada, ou talvez tenha alguma coisa. Não sei se vocês podem me ajudar. Eu não queria voltar para casa e falar para os meus filhos que eu não consegui. E aí houve uma comoção, não tinha alimento, tinha uma programação, estava fora da programação, liga para um, liga para outro. E aí conseguiram arrecadar, comprar algumas coisas, levar para eles, senhor, aguarda aqui e tal, não sei o quê. E aí fizeram lá um farnelzinho de comida para ele e tal, não sei o quê. E aí ele, muito grato, muito obrigado e tal, começa a carregar aquele alimento, e vem uma companheira da casa e fala, só um pouquinho, espera um pouquinho. Tira sacolas de mercado que ela tinha trazido de casa e fala, coloque esses alimentos na sacola. Você disse aos seus filhos que iam ao mercado. Volte para lá dizendo que você foi. Esse é o amor. O amor é dócil. O amor, ele tem aquela delicadeza. Porque a vergonha não era só voltar sem o alimento. Era voltar sem o alimento porque ele era trabalhador. Ele não precisava pedir, mas ele precisava naquele momento. E o orgulho de um pai que volta para casa com o alimento prometido que tinha ido ao mercado. Orgulho não no sentido pejorativo. Esse é o amor. Esse é o amor que Paulo nos conclama. Precisava ter a sacola do mercado? Não, mas é a delicadeza, é aquele detalhe que vai fazer a diferença. Não inveja. Aliás, a expressão correta do grego é não inflama. Não cresce. Inflamar é algo ruim. Você pode crescer no amor, mas crescer de uma maneira saudável. Se você está inflamado, é porque você tem uma doença. O amor não inflama. Ele não fica falando, tá vendo? Olha só quanto que eu faço de bom aí, ó. Vocês estão vendo? Olha a caridade que eu faço. Não, o amor não inflama. Não se vangloria. Não se orgulha. O amor simplesmente é praticado. Essas são características que nós não devemos praticar quando amamos. Uma mãe não vai virar para um filho e falar, agora? Não deveria pelo menos, né? Você me trata desse jeito, mas quantas fraldas eu troquei de você? E agora você faz isso? Não é assim que às vezes a gente faz? Mas o amor de Cristo, você acha que Cristo saiu falando, olha quanta pessoa eu curei? E Paulo, quando começa a falar, ele está falando exatamente isso. Quando ele fala assim, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de isso. Ele fala assim, foi eu que morri na cruz? Ou foi Cristo? Eu estou aqui ajudando vocês em Corinto, mas eu não sou nada. É Cristo que está fazendo. Isso é o que Paulo está nos dizendo aqui. O amor não maltrata. Eu faço isso porque eu te amo. E a pessoa espanca a pessoa. Por amor. Às vezes não é física. Às vezes é emocionalmente. Isso não é amor. Isso é doença. A doença que precisa ser curada. É por isso que ele manda a carta aos Coríntios. Porque é um desvio do amor em vários aspectos. E o amor não maltrata. O amor trata com docilidade. Se estamos sofrendo por amor, é porque isso não é amor. Esse é o amor adoentado. O amor adoentado não é o amor de Cristo. Então Paulo está nos dando características que precisamos seguir como norte para amar. O mundo procura os seus próprios interesses. Eu estou aqui falando porque eu quero aparecer, eu quero que todo mundo me reconheça, sei lá. Isso não é amor. Eu me dedico a todo mundo aqui e ninguém me valoriza. Tipo mãe mexicana, né? De novela mexicana, né? Ou mãe normal, né? Que também é a mesma coisa. Porque toda mãe é um pouco mexicana, né? Ninguém me ama. Porque ninguém me valoriza nessa casa. Né?
toda mãe. Quando eu morrer, tem uma tia que fala assim, vocês vão chorar lágrimas de sangue. Eu quero levantar e dar na cara de vocês. Imagina que coisa você anda louca, né? Ela lá morta, eu chorando lágrimas de sangue, e ela levantando e dando. Essa é a mãe. Mas se não é esse o amor. Embora o amor de mãe seja o amor, essa não é a atitude do amor. Essa não é. Não busca os seus próprios interesses. Quantas vezes, na sociedade em geral, amamos, entre aspas, ou toleramos pessoas porque nos interessam profissionalmente, socialmente. O amor não busca seus próprios interesses. O amor simplesmente ama. E vai fazê-lo porque precisa. Não se ira facilmente. O amor não é irado. Quantas vezes estamos tomados de ira, de raiva? O amor não ira. O amor que se ira é um desvio do amor. Não guarda rancor. Tudo bem, eu te perdoo. Isso. Você vai. Porque Deus pune. Eu não vou te punir, mas Deus vai. Como assim? Quantos açoitaram a vida de Jesus? Impossível na nossa vida passar por todas as coisas que Jesus passou. Jesus foi, não, sem precisar, foi traído pelas pessoas que amava. Não foi reconhecido pelas pessoas do seu povo. Pregou em vão. Jesus foi açoitado, espancado, crucificado e não compreendido. Na cruz ele falou o quê? Pai, fulmina eles. Foi isso? Não. Ele falou, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mas quando João fala para Jesus, lá, passando ali, e não é acolhido, né? Ele vira assim, mestre, quer que eu ore a Deus para que fulmine? Ele falou assim, não, o Filho do Homem veio para salvar. O Filho do Homem veio para salvar as criaturas. Então Jesus não guarda rancor. Esse é o amor de Jesus. Se estamos guardando rancor, é porque não estamos amando. Não como Jesus. O amor não se alegra com a injustiça. Tá vendo? Fez isso pra mim. Mas olha o que aconteceu. Bem que mereceu. Mas aquilo foi injusto. Mas às vezes você paga por uma coisa que você não fez porque por outras que você fez. Não é assim? Não é assim que a gente faz? O amor não se alegra com a injustiça, com a maldade, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. O Espiritismo está eivado de situações em que pessoas que nos amam passam por situações difíceis, sofrendo dores, porque nos amam. Conta-nos conta-nos Chico, que uma mãe que havia perdido um filho chega para Chico, desesperada, e falando assim, eu estou sofrendo, Chico. Chico, abraça ela, porque esse é o amor. Abraça ela. Ela fala assim, eu não sei por que eu estou com tanta dor. Eu estou sofrendo tanto com a perda desse meu filho. E aí Chico vira para ela e fala assim, Emmanuel nos está nos dizendo que no seu processo reencarnatório, o seu filho precisava passar por essa prova porque desperdiçou a encarnação anterior em determinados momentos. E você, por amor, disse que iria com ele para ser sua mãe, porque ele não passaria essa dor sozinho. Você estaria do lado dele para acolhê-lo. Esse é o amor que tudo sofre. Esse é o amor que tudo sofre. Pessoas
pessoas estão no seu processo reencarnatório como espíritos crísticos como Jesus. E vêm, reencarnam conosco. Na sua vida. Sofrendo as maiores dificuldades. Por amor ao nosso processo evolutivo. Isso significa que o amor tudo sofre. Abrimos mãos das nossas felicidades. Uma mãe, um pai, dá um alimento para o seu filho e passa a dor da fome. Porque ama. Esse é o amor que tudo sofre. Tudo crê. O amor crê. Espera. Acredita de verdade nas pessoas, no processo evolutivo, num caminho melhor. Espera. Espera não no sentido de ficar parado, esperando em berço esplêndido as coisas acontecer. O amor espera no sentido de que tem a esperança e age. O amor tudo suporta. Muitas vezes, no processo reencarnatório, somos tratados com a ingratidão. A ingratidão de um filho, de um irmão, de um amigo, de pessoas que devotamos todo o amor. E essas pessoas nos retribuem com essa ingratidão. E muitas vezes saímos magoados, lesados, chateados. Mas é isso o amor. Não sabemos do nosso processo reencarnatório. Não sabemos de como isso vai acontecer. Mas temos a ciência de que nós temos que suportar. Porque escolhemos, muitas vezes, esse irmão que nos paga com a ingratidão, o faz. Porque desvirtuamos eles no passado. E temos a oportunidade de colocar num caminho agora. E suportemos aquela dor. Esse é o amor que tudo suporta. Esse é o amor que faz com que a gente continue. O amor jamais acaba. Todas as pessoas que você conhece ou conheceu, você vai amá-las. Mas aquela ex-mulher que me maltrata, me maltratou e tudo mais, também. Isso não quer dizer que você tem que ter para com a pessoa, o seu opositor, a mesma confiança de que você tem para com um amigo. Mas você vai amar. Porque aquele que não amar, vai ter que voltar para amar. Vai ter que voltar para amar. Não é melhor amar agora? É melhor, né? Tem uma vez uma moça que chegou lá pro Chico e falou, olha, meu marido é um traste. Mas eu não me separo dele. Porque eu sei desse negócio de reencarnação e vai e volta. Eu vou aguentar até o final para na próxima eu não vir casada com ele. Ele falou assim, isso minha filha, aguente. Porque na próxima você vem aprender a amar. Tá aprendendo a suportar nessa. Na próxima você vem para aprender a amar. E aí, não necessariamente vem como marido, vem como filho. E vem aquele troço arredio que você não consegue segurar, e você faz de tudo, e a pessoa não quer saber, e isso e aquilo. É isso. Você vai despertar esse amor. Porque o amor jamais acaba. A pessoa, o seu maior inimigo que você pode imaginar hoje, vai ser o seu amor no futuro. Porque ele não vai acabar. Não é legal? Não é legal? Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Então todo o conhecimento racional e tudo mais, isso aí não vale de nada se você não tiver amor. Se tiver amor, tudo isso acaba. Destrói. E por que se destrói? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. A ciência todos os dias, quando Einstein estudava, mesmo 100 anos atrás, o universo era estático. Não existiam outras galáxias. As estrelas estavam ali. Hoje a gente tem bilhões de galáxias. Porque vemos sempre em partes. A gente acha que conhece alguma coisa. A gente acha que conhece a ciência. A gente acha que conhece a religião. A gente acha que conhece Jesus.
E pior, como eu sempre costumo dizer, algumas pessoas acham que estão perto de Jesus, próximos de Jesus. Pedro, por exemplo, Pedro, o apóstolo, achava que estava próximo de Jesus, porque Jesus andava com ele, dormia na casa dele, curou a sogra dele, não sei se ele gostou ou não, mas aí é um problema de Pedro. Bom, mas aí estava lá e não sei o que lá, e Pedro se achava no mesmo nível de Jesus. Mas eu já disse para vocês, Jesus é um espírito crístico. E o espírito crístico é o espírito que chegou no mais alto grau da perfeição dos espíritos puros. Então nós estamos muito longe de Jesus. Pode ser. Muito longe. Então porque nós conhecemos em parte. Nós só conhecemos um pedacinho. Mas quando conhecermos de verdade, aquilo que a gente achava que conhecia será aniquilado. E no final das contas só vai restar o amor. Porque quando eu era menino, e aí que diz Paulo, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E o que é isso? Quando nós não tínhamos a oportunidade de conhecer o espiritismo, nós falávamos com menino, comia comida de menino. Só que agora tivemos a oportunidade de conhecer os ensinamentos. Vocês já pensaram que pela primeira vez, provavelmente, nós vamos desencarnar com a certeza da imortalidade da alma? Olha a oportunidade que nós estamos tendo. Pela primeira vez, em todo o caminho de reencarnatório, nós temos essa bênção de reencarnar. E nós vamos cometer os mesmos equívocos. Ficar atrelado à matéria. Vendo a família dissipando os bens e ficar assediando e obsediando as pessoas. Agora temos a oportunidade, porque nós recebemos um outro ensinamento. Do cristianismo que ele estava falando, obviamente. Nós estamos falando do espiritismo em paralelo. E você não pode mais agir como menino. Quando a lei anterior dizia que era olho por olho e dente por dente, isso era quando você era menino. Mas quando você cresce, você tem que se assumir com a responsabilidade de crescer. E aí você tem que, quando chega a ser homem, acabar com as coisas de menino. Temos que assumir a responsabilidade. Quando eu brinco com vocês que eu tenho umas saudades do demônio, eu tenho uma saudade, vocês não têm? Eu tenho. Porque antes era tudo culpa dele. Por que você fez isso, Ayrton? O demônio me tentou. Por que você faz aquilo? Tentação do demônio. Só que agora eu descobri que o daimon, o opositor, está dentro de mim. Ele não quer, eu mesmo não quero fazer as coisas. E aí eu não tenho mais quem culpar. E quando eu não tenho mais quem culpar, eu tenho que assumir a responsabilidade, porque eu não sou mais menino. E tenho que assumir a responsabilidade da nossa vida. É isso que Paulo vem nos alertar. Agora vemos por espelho, em enigma. O espelho não era, na época de Paulo, não era espelho que você vê hoje, você olha aqui, pentei o cabelo e tal, né, no meu caso. Mas, enfim, você olha, não era límpido. O espelho era de bronze, então era algo que era esfumaçado, fosco, um pouco fosco, esfumaçado. Então por isso que ele diz assim, agora eu estou vendo fosco, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Quando eu crescer dentro desse amor, eu vou ter acesso a informações e conhecimentos que vão me fazer crescer. E eu tenho que estar pronto para isso. Cristo veio nos preparar para isso. E aí eu conhecerei como eu sou conhecido, porque a verdade caminha com o amor. Por isso que Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Cristo olha para Pedro, ele não vê o pescador de Cafarnaum. Ele vê a pedra do cristianismo. Quando ele olha para Paulo de Tarso, ele não vê o perseguidor de cristãos do Sinédrio. Ele olha para quem? Ele olha para o apóstolo dos gentios. Quando ele chama Emmanuel lá ainda como Publius Lentulus, ele diz assim, Publius Lentulus vai lá, pede uma ajuda para curar a filha e tal, e Jesus fala assim, olha, tem agora a oportunidade de uma ruptura que
mudar todo o percurso da sua existência, cabe a você decidir seguir-me agora ou daqui a 2000 anos. Daqui a milênios. E aí ele faz o quê? Daqui a milênios. E aí ele tem que voltar como escravo, sofrer. Então é isso. Mas Cristo, quando convida Públio Lentulus, convida como? Já percebendo Emmanuel. Ele conhece a verdade, o amor conhece o íntimo e a verdade. Pois agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deste é o amor. Por quê? Porque o amor é a única mola propulsora no processo evolutivo. E é por isso que ele diz, é só o amor. Algumas pessoas traduzem como caritas, caridade, mas a caridade é uma face do amor. Importante, mas é uma face do amor. É por isso que quando no Livro dos Espíritos se pergunta o que é caridade segundo Jesus, a resposta é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é caridade para Jesus. Então, quando nós temos acesso ao amor, nós percebemos, e é por isso que a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, mas a gente pode dizer que fora do amor não há salvação. Cristo veio nos trazer os parâmetros do verdadeiro amor. Os parâmetros para seguirmos no caminho reto para chegarmos a Canaã, a terra prometida. Cabe a nós escolhermos segui-lo agora ou daqui a milênios. E Cristo termina a sua pregação, 3 anos na terra, dando-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele está dizendo assim, você quer ir para um mundo de regeneração? Ame o próximo como a si mesmo. Mas se você quer ir para ser espírito puro, ame o próximo como Cristo amou. Um bom dia a todos.